Intervenção judicial. O Corinthians não tem solução, só uma intervenção judicial para mudar alguma coisa. Os senhores do feudo jamais vão deixar isso acontecer. Intervenção já. Aproveitando o gancho aí, perguntar pro Fábio, o Fábio que é advogado, tá? Aproveitando o gancho. A gente tá vivendo aí uma investigação que me parece uma investigação profunda do Ministério Público, que tá indo atrás. Eu fiquei sabendo aí que já encontrou diversas, não foi só uma empresa de fachada, tá? Mais do que uma empresa aí fantasma foi encontrada, né? Até indiciou não, vai chamar para oitiva esses donos dessas empresas, né? Para poder ouvi-los. Se o Ministério Público entender, o Corinthians não tem jeito, o promotor pode pedir uma intervenção judicial, esse promotor que está investigando esses casos, ou não? Tem que ser uma outra ação para poder pedir intervenção judicial. Não, é muito boa essa pergunta, porque a gente vê esse debate nas redes sociais e sem muito fundamento, né? E aí eu trago o caso do Bahia, né? Que é, assim, é bem importante para a gente fazer um paralelo, né? Que o caso do Bahia, existia uma série de irregularidades lá no clube, mas essas irregularidades envolviam a, a composição dos órgãos. Então, por exemplo, a eleição para o conselho, ela foi fraudada com um monte de pessoas mortas lá, enfim, houve toda a comprovação disso, né? Conselheiros foram destituídos unilateralmente pelo presidente, como se fosse um golpe ali mesmo, né? Para ele tentar ser reeleito. E aí, um dos sócios do clube entrou com um pedido de intervenção judicial com base no artigo 49 do Código Civil, que é, na hipótese de faltar um administrador da associação, né, da pessoa jurídica, é possível que o juiz... Ih, travou. Deu ruim. Acho que caiu a internet. Mas Caiu. Acho que voltou agora. Voltou todo mundo? Até Voltou, onde que eu me fiz claro, será? Você se lembra aí? Parou que um sócio ou um conselheiro pediu uma intervenção judicial Ele pediu, baseado na lei. Isso, ele pediu com base no artigo 49 do Código Civil, ou 44, não tô lembrando de cabeça. Que é, na hipótese de faltar a administração, o administrador, né? Ou seja, estava tudo irregular lá, é possível que o juiz nomeie um administrador provisório, né? E aí, esse foi o fundamento jurídico para o pedido da intervenção judicial no Bahia. E trazendo isso para o caso do Corinthians, o Corinthians não tem irregularidade na composição dos órgãos, né? A primeira análise, eu não sei se ele pode concluir isso lá no inquérito, por exemplo, é difícil. Eu estou imaginando aqui, as eleições foram regulares, aparentemente, né? Toda a composição do Conselho Deliberativo houve um rito, ninguém foi destituído. A regularidade do Bahia era muito maior e ampla, né? Era sistemática mesmo, estrutural. Existem irregularidades nas gestões. Boa gente, hein? Tá escutando? Tô te escutando. Existem irregularidades individuais de gestores e de ex-gestores, no caso, né? Então, o que dá para se concluir nisso? A autonomia do Corinthians prevalece. Não tem a possibilidade de você nomear um administrador provisório se o administrador constituído, né, o atual presidente, conselhos, enfim, estão regularmente constituídos. Então, assim, são coisas completamente diferentes que as pessoas tentam falar, olha, mas no Bahia teve. Mas olha, vamos estudar o caso do Bahia, não tem nada a ver com o do Corinthians. As condutas individuais são punidas individualmente. Então, o Ministério Público vai eventualmente lá investigar as pessoas que possam estar envolvidas no inquérito, na investigação, né? E responsabilizar penalmente. Existem responsabilizações independentes. Existe a responsabilização administrativa dentro do Corinthians. Quem tem que atuar é o conselho, é a comissão de ética instruindo o processo de responsabilização. Como o coletivo pediu do Duílio e do Andrés, a gente fez esse requerimento lá. Sim. Então, assim, são coisas que
destoam da composição dos poderes atuais do Corinthians, entendeu? A Então, não ser que ele, só se ele entendesse, então, por hipótese, tá? Não quero nem colocar você em uma situação aqui também, viu, Fabião? Mas vamos supor, tá? Vamos supor. Suposição. Existe um entendimento do promotor de que houve, vamos dizer assim, não houve uma fiscalização que deveria ser feita pelos conselhos. Que eu acho que, fiscal principalmente, deixou passar em branco muita coisa ali. Em relação a isso, ele entender que os conselhos é falho, que é mais político do que administrativo. Ele não poderia pedir intervenção nesse sentido? Entender que o conselho não fiscaliza, que deveria ser fiscalizado? Entender que isso é tudo, que é uma proteção muito grande que foi feita para os caras? Será que não é uma brecha que ele pode encontrar aí para tentar fazer isso? Como eu disse para vocês, né? A gente fala que a gente já se posicionou com relação a isso também, que o Ministério Público tem muito mais elementos e ferramentas para chegar a essa conclusão. Travou. Eu acho que travou o Macedo também. Sobrou só nós dois, ô Wesley. Caiu de novo. Caiu de novo. Mas voltou, você voltou. Você voltou. Você parou no conclusão. Tá travado. Você parou no conclusão. Mas eu nem lembro a conclusão do que. O Ministério Público tem mais elementos para concluir. Sim. A pergunta é assim: o Ministério Público entender que o Conselho Fiscal ele não fiscalizou nada, que ele ter fiscalizado, comprovando que é uma estrutura corrupta, vamos dizer assim. Que deveria ter fiscalizado o gasto dos cartões, deveria ter fiscalizado as notas, não foi feito. E ele entender que é uma estrutura falha, que não está fiscalizando, se ele podia intervir na gestão justamente por isso. Porque ele entender que o Conselho não fiscalizou o que deveria ter fiscalizado, entendeu? Entendi. É porque assim, na lógica do direito civil que regula as associações, né, que o Corinthians é uma associação, e dentro do direito desportivo também existe uma regra geral que é a autonomia do órgão, entendeu? Se isso, por exemplo, eu estou falando em tese, tá? Se acarreta em crimes, por exemplo, o Ministério Público pode sustentar isso, mas assim, eu não sei a viabilidade disso. Existe uma regra muito clara de que existe uma autonomia das associações desportivas. Então, assim, a gente pode ficar discutindo aqui em tese, mas seria uma inovação jurídica no Brasil, não tem precedente com relação a isso. E eu volto no outro ponto, que você mesmo disse que isso envolve a atribuição e o exercício, não a composição do órgão. Então, você discutir o mérito, olha, isso é bom ou é ruim, olha, esse conselho não é eficiente ou ele não é efetivo, é uma discussão que o judiciário não costuma entrar, entendeu? Então, tem muito mais a deferência do, olha, se está funcionando, se foi composto da maneira correta ali, é a autonomia dele, o exercício e o juízo dele. Não dá para o judiciário revisar a interpretação do Conselho Fiscal, por exemplo. Seria uma coisa, assim, muito difícil, sabe, juridicamente. Aí Entendemos. É complicado, mas de qualquer forma, o Ministério Público tem que buscar algo realmente muito forte para poder ali, uma prova muito grande, que houve, vamos dizer assim, interferência ou como o menino colocou aqui, uma estrutura corrompida no geral para poder intervir, né? Então acho que seria mais difícil de comprovar isso do que individualizar realmente quem cometeu, quem não cometeu crimes ali dentro do Corinthians, né? Exatamente, a questão da prova é uma dificuldade imensa, né? Sim. Assim, é muito difícil chegar com uma proposta óbvia. Toda proposta que eu acho que é muito rasa e óbvia, simples, ela não ataca o problema, sabe? Então, tem que ter cuidado, tem que analisar as coisas com mais profundidade, que nem se compara o caso Corinthians e Bahia, sabe? Eu acho que de uma maneira geral a gente pode colocar que nós como um coletivo não somos contra uma intervenção judicial, né, como a do Bahia, pelo contrário, né? Acho que se tivesse, facilitaria muita coisa, muitas das reformas que a gente deseja no Corinthians seriam mais simples com uma intervenção judicial. Só que como o Fábio colocou, infelizmente hoje não é o cenário que se vislumbra no Corinthians, né? Por mais que a gente queira que essa mudança, né, esse, entre aspas, atalho, seja
viável, hoje não é o nosso cenário, né? É o cenário mais factível para a gente poder mudar as coisas no Corinthians com a reforma do estatuto. Então, é basicamente utópico, né? É utópico, totalmente. Utópico.